Um outro assunto, voltando à crise ambiental. O porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, Otávio Rego Barros, afirmou que o governo brasileiro pode aceitar doações de países e organismos internacionais para combater as queimadas na Amazônia, desde que fique responsável por gerir os recursos. Pouco tempo depois do anúncio do porta-voz, o Ministério das Relações Exteriores informou que o governo brasileiro aceitou uma doação de 10 milhões de libras pelo Reino Unido para combater as queimadas. Segundo a pasta, ainda não está definido como o repasse se dará no nível técnico. Para ser concluída, a doação terá que atender às orientações do governo brasileiro. E uma outra informação, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi internado durante a madrugada desta quarta-feira no Hospital das Forças Armadas em Brasília. De acordo com o relatório médico, ele foi admitido na emergência com quadro de mal-estar. No entanto, ao chegar ao local, Salles encontrava-se sem sintomas, mas mesmo assim a equipe médica optou por interná-lo para observação. Vai lá, Josias. Olha, eu acho que nessa matéria, o porta-voz do Planalto, o general Rego Barros, disse que o governo não rasga dinheiro. Eu acho que, infelizmente, os fatos mostram o contrário. O Bolsonaro não gosta que o chamem de mentiroso, mas é preciso dizer que ele faltou com a verdade quando bateu bumbo há 2 semanas para anunciar que o Brasil não precisava do dinheiro da Noruega e da Alemanha. Precisava, isso está ficando claro, somando as 2 contribuições, nós deixamos de receber 283 milhões de reais e agora o governo aceita doações do Reino Unido, doações de Israel, que para os padrões do Bolsonaro são mixarias. Em tese, ele não precisaria aceitar. A meu ver, o que está acontecendo é que o Bolsonaro utiliza uma técnica muito utilizada por presidentes nos Estados Unidos. Certos presidentes imaginam que a melhor maneira que eles têm de unificar a nação em seu apoio é declarar guerra contra um inimigo estrangeiro. O Bolsonaro elegeu o Emmanuel Macron como inimigo. Ele não chegou a unir o Brasil em torno dele, mas anima a bolha das redes sociais, a bolha bolsonarista, anima muito. Então, ele é um ilusionista competente, fez isso para evitar que se discuta a crise que ele fabricou nessa área ambiental. É uma crise grande e agora ele não tem o que dizer, porque o governo não tem política ambiental. E nós estamos prestes a retirar dinheiro da área da educação para apagar incêndio na Amazônia, por conta desta ilusão que o Bolsonaro criou na área ambiental. O que está se discutindo no Supremo agora é retirar parte de um dinheiro que a Lava Jato obteve nos Estados Unidos, de um acordo feito nos Estados Unidos, dinheiro que a Petrobras teria que pagar a acionistas americanos, veio para o Brasil, coisa de 2,5 bilhões de reais. O presidente da Câmara propôs que uma parte disso, algo como 1 bilhão, fosse para programas na Amazônia. E a AGU se manifestou, disse que 1 bilhão não, só 500 milhões, o resto tem que ir para a educação. Quer dizer, nós estamos tirando dinheiro da educação, está discutindo lá, é possível que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, decida sozinho ou submeta ao plenário, dinheiro que iria para a educação, está indo para a área ambiental, porque o presidente rasgou dinheiro. E agora está rasgando de novo o dinheiro que o G7 ofereceu, como se o G7 fosse o Emmanuel Macron. Não é. Emmanuel Macron é presidente da França, se meteu numa briga pessoal com o Bolsonaro adorou, está aproveitando essa briga com o Macron para desviar a atenção. Daqui a pouco vai haver, ele próprio anunciou hoje, o Bolsonaro, uma reunião com todos os países amazônicos, países que têm selva amazônica no seu território, para discutir a política ambiental para a região. Eu fico em dúvida para saber o que é que o Bolsonaro vai apresentar nessa reunião, porque a política dele se resume a abrir reservas indígenas para exploração agropecuária e mineral. Isso é a política do Bolsonaro, afora afrouxar a fiscalização do IBAMA na floresta amazônica. Diga, Vera. Começar por uma informação, o ministro Ricardo Salles teve alta, ele teve um mal-estar, como você informou, os exames deram todos normais, não se constatou nenhuma alteração, nem cardíaca, nem de outra natureza, ele tem só uma prescrição de ficar 5 dias em repouso e já está saindo, ele até gravou um vídeo ainda no hospital, então o ministro passa bem. Com relação à crise ambiental, ela está aí nesse impasse de que dinheiro virá e para onde irá. Concordo que tem de ser o Brasil a gerir o dinheiro, é um dinheiro emergencial, esse que virá tanto do G7 quanto a ajuda que virá do Reino Unido, não tem nenhuma disposição estatutária, portanto, quanto ao seu uso, quanto a quem cabe gerir,
quanto a para que vai ser usado. Então, acho que sim, cabe ao governo brasileiro estabelecer para onde ele vai, quem vai geri-lo e de que maneira vai ser utilizado. É diferente do Fundo Amazônia, não dá para se juntar as duas coisas. O Fundo Amazônia é um fundo com bilhões de dólares, constituído a partir de doações dos dois países, mediante contrapartidas que estão estabelecidas num estatuto acordado pelas três partes. O recebedor, que é o Brasil, e os dois países doadores, que são Noruega e Alemanha. Não tem ali nenhuma contrapartida financeira do Brasil, mas tem compromissos com os quais compromisso que ele fez e destinações específicas a quem cabe gerir. Vai para o BNDES, qual parte vai para cada ente, o que vai para a União, o que vai para os municípios, o que vai para os estados, o que vai para organizações do terceiro setor. Portanto, tem todo um estatuto do Fundo Amazônia e o que aconteceu é que o governo brasileiro queria mudar esse estatuto e usar o dinheiro para pagar indenização fundiária e outras coisas alheias ao core business do fundo. E foi com isso que a Alemanha e a Noruega não concordaram. Portanto, não há nenhuma afronta à soberania nacional no fato de a Alemanha e Noruega legitimamente terem dito: não, para isso eu não quero dar dinheiro. Afinal, elas são as donas do dinheiro. Só para que fique clara a diferença de ajuda de um fundo contínuo e com um estatuto muito claro, como é o Fundo Amazônia, e essa ajuda emergencial, que essa sim, concordo, tem de ser dada para o governo brasileiro, e acho que o governo brasileiro já deveria ter aceito, já deveria ter pego o dinheiro, já deveria estar utilizando, Vitor. E só antes de passar para você, Constantino, uma outra informação: a ministra alemã da Agricultura ameaçou impor consequências ao Brasil em razão das queimadas na floresta amazônica, incluindo rever o apoio da Alemanha à ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A ministra lembrou que o acordo entre os blocos possui um capítulo de sustentabilidade com regulamentos obrigatórios e disse ainda que vai conversar sobre a questão com a ministra brasileira da Agricultura, Tereza Cristina, que vai fazer uma visita à Alemanha. Diga, Constantino. Olha, Vitor, eu confesso, não sei quanto ao nosso ouvinte, o nosso internauta, mas eu confesso que eu estou bem cansado da novela amazônica. Eu vejo muita hipocrisia e muito oportunismo para tudo que é lado. É como se a Amazônia fosse uma espécie de Éden e que, de repente, há 8 meses chegou o Bolsonaro e tacou fogo. Né? Quer dizer, há 15 anos que isso acontece, no mínimo. As maiores queimadas ocorreram na época do PT. Isso não justifica o problema de hoje. Eu estou só chamando a atenção para o uso oportunista do caso. Né? E eu vou ser muito breve na minha fala hoje sobre esse assunto, até porque eu estou realmente bem cansado dele. Mas eu vou resumir que a esquerda radical que está se usando disso. O caso do Macron é diferente. O Macron está usando isso politicamente, interesses comerciais, protecionismo dos seus produtores na França, e até gostaria de melar mesmo um acordo com o Mercosul por conta disso, talvez. Agora, a questão do uso da campanha difamatória e da demonização do presidente por conta das queimadas que acontecem desde sempre, tudo isso eu resumo sem teses conspiratórias, sem acusações levianas. Eu menciono um dos gurus da extrema esquerda, Noam Chomsky, saiu da sua toca com 90 anos de idade, o linguista que ficou famoso por ser, no fundo, comunista, ativista, defensor de Hugo Chávez, e confessou o crime. Ele virou e falou que a esquerda precisa aproveitar esse momento como um ponto de inflexão para finalmente se unir e fazer oposição ao governo Bolsonaro. Está dada a senha. É isso que estão querendo, é uma coisa que está me chocando, porque tem pouquíssima gente nesse barulho todo, nessa cacofonia toda, nessa indignação simulada toda, preocupada de fato com as árvores ou com os índios na Amazônia. Então, existe um debate sério a ser travado com quem está preocupado com medidas que possam reduzir as queimadas ou melhorar a vida dos amazonenses, mas isso passa longe de toda essa balbúrdia por conta dos incêndios e esses dedos todos apontados para o Bolsonaro, que tem, na minha opinião, e na declaração quase de confissão do guru dos latino-americanos anti-americanos, né, o Noam Chomsky, tem um interesse apenas político e ideológico. Então, isso aí, para mim, já cansou.